Olá, eu sou Eduardo Millen, mastologista, e tenho o prazer de ter aqui comigo o Dr. Francisco Pimentel, também mastologista, para que nós possamos discutir algumas questões do dia a dia do mastologista na prática diária. Pimentel, a coisa que eu tenho percebido no meu consultório recentemente é que com a diminuição dos custos dos testes genéticos para a detecção de câncer de mama, de famílias de risco para câncer de mama, as pacientes têm tido mais boa vontade em que a gente peça o teste. Elas já chegam dizendo, contando a história da Angelina Jolie e querendo fazer o teste genético. Toda vez que você pede um teste, você tem que saber das implicações que esse teste pode levar. E eu queria saber quando que você considera importante a solicitação de testes genéticos para pacientes com risco para câncer de mama. Ótima pergunta, Millen. Realmente eu concordo com você. O exame é simples, inclusive, é feito com saliva ou sangue, está mais barato que comparado a 10 anos atrás, mas quando a gente pede qualquer exame, a gente tem que saber para que a gente está solicitando aquele exame. Ou seja, é um exame que é simples, mas ele pode ter uma repercussão muito grande no seu resultado, pois vai determinar a chance de uma mulher ter uma mutação hereditária, que é o que esse teste avalia, uma mutação hereditária que pode trazer até 70% do risco de ter câncer de mama. Então, o que é que eu vejo na prática? Muitas mulheres que deveriam fazer não estão fazendo e muitas que não deveriam fazer estão solicitando. Então, a gente tem que realmente particularizar quais são aqueles casos que a gente deve solicitar um teste genético. Então, essas indicações têm aumentado muito nos últimos anos. Se você pegar as indicações de 10 anos atrás, dos principais guidelines mundiais sobre em que mulheres você deve solicitar um painel genético, que antes a gente solicitava genes particulares como BRCA1 e 2, mas hoje a gente tem painéis multigênicos com inúmeros genes de suscetibilidade, essas indicações mudaram muito nos últimos anos. Obviamente, existe aquelas famílias que têm mais risco de ter mutação hereditária e tem mulheres que têm mais chance de ter tido ou caso de câncer esporádico. Então, quais são aqueles casos que a gente deve realmente solicitar uma avaliação oncogenética? Eu diria, mulheres que têm muitos cânceres de mama na família, mulheres que têm história de câncer de ovário na família, mulheres que têm vários tipos de câncer de outros órgãos, como pâncreas, como melanoma, que é uma espécie de tumor raro na pele, história de câncer de próstata no homem, ou seja, famílias muito carregadas com história de câncer, a gente deve solicitar o teste, mas não só esses. Mulheres com idade muito jovem com câncer na família, com menos de 40 anos, ou que tiveram câncer nas duas mamas, ou homens com câncer de mama, que é algo bastante comum, são exemplos de situações que a gente deve recomendar uma análise oncogenética. Sempre é importante, além do teste, você orientar claramente o paciente o que significa um teste genético, o que é que significa um teste positivo e o que é que significa também um teste negativo. Porque um teste negativo não necessariamente significa que aquela família não tem risco. Ela pode ter um risco muito elevado e o teste dá negativo. E aí, o que é que a gente vai fazer? Infelizmente, o que a gente vem aprendendo com o câncer com o tempo. E é possível que nos próximos anos mais genes, mais alterações de suscetibilidade vão surgir e a gente vai aprender mais e como tratar essas mulheres. Perfeito, Pimentel. Eu acrescentaria apenas que naquelas pacientes que já têm o diagnóstico de câncer de mama, têm menos de 60 anos, e esse tumor é do subtipo triplo negativo, a gente também tem uma boa vontade maior para pedir esse exame, porque existe uma porcentagem maior de pacientes nesse grupo com a mutação, seja do BRCA ou do BRCA1 ou 2 ou de outros genes associados. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, Eduardo Millen e Francisco Pimentel.